As pirâmides do Egito estão entre os principais motivos para que turistas de todo o canto do mundo coloquem o país africano no roteiro de viagens. Muitas pessoas, porém, podem se surpreender ao descobrir que elas não se restringem às famosas Kelpis, Khafre e Miquerinos que ocupam o complexo de Gizé. Em todo o país, há mais de uma centena desses impressionantes monumentos históricos. É bem provável que as pirâmides façam parte do roteiro de 10 em cada 9 pessoas com viagem marcada para o Egito. As pirâmides egípcias são algumas das estruturas mais emblemáticas e misteriosas já construídas pela humanidade. Situadas na vasta extensão do deserto, essas monumentais obras arquitetônicas não só testemunham a grandiosidade da antiga civilização egípcia, mas também despertam fascínio e especulações sobre sua construção, propósito e significado até os dias atuais. Ninguém nunca conseguiu desvendar o grande mistério que envolve sua construção. Há quem acredite que os responsáveis por tamanha grandiosidade não seriam desse planeta. Outros creem que somente seres gigantes com força física colossal teriam a capacidade de empilhar milimetricamente blocos de pedras que pesam dezenas de toneladas. Porém, existem os mais conservadores, que preferem acreditar que os habitantes da época construíram as pirâmides utilizando a tecnologia disponível, mesmo que essa última opção possa parecer um tanto quanto remota. A verdade é que ninguém consegue garantir quando e como as pirâmides foram construídas. Porém, é possível que esse grande mistério esteja com os dias contados. Uma pesquisa apresentada no 13º Congresso Internacional de Egiptologia deste ano pode ajudar a desvendar o grande mistério que envolve a construção das pirâmides do Egito. Teria chegado ao fim um dos maiores mistérios da humanidade? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, fique comigo e vamos juntos entender essa história. Construídas ao longo de um período de milhares de anos, as pirâmides são frequentemente associadas à cultura e à civilização do Antigo Egito, uma das mais avançadas e influentes da antiguidade. Acredita-se que essas estruturas majestosas serviam como túmulos para faraós e líderes de destaque, destinados a proporcionar uma passagem segura para o mundo após a morte e garantir sua vida eterna. As pirâmides mais conhecidas e icônicas são as localizadas na necrópole de Gizé, nos arredores de Cairo, sendo as maiores e as mais bem preservadas. A Grande Pirâmide de Kelpis é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é a maior das 3 pirâmides de Gizé. Com cerca de 146 metros de altura originalmente, foi construída há mais de 4.500 anos e exigiu um trabalho colossal para ser erguida utilizando toneladas de pedras calcária e granito. A precisão e a complexidade técnica envolvidas na construção dessas pirâmides são um dos mistérios mais intrigantes da história. Como uma civilização antiga conseguiu erguer estruturas tão massivas e simetricamente perfeitas sem o uso da tecnologia moderna é um enigma que desafia muitos estudiosos e arqueólogos. Uma das teorias mais aceitas sugere que os blocos de pedras eram transportados e colocados usando técnicas de rampas, combinadas com a força humana e animal. Entretanto, os detalhes precisos sobre como exatamente as pedras foram cortadas, transportadas e elevadas para formar essas pirâmides gigantescas ainda não foram totalmente esclarecidos. Além da Grande Pirâmide de Kelpis, a Pirâmide de Khafre, que parece ser ligeiramente menor, embora tenha sido construída numa elevação natural de terreno, dando a impressão de ser quase tão alta quanto a de Kelpis. A terceira pirâmide em Gizé é a de Miquerinos,
menor em comparação às outras duas, mas não menos significativa em termos de seu papel histórico e cultural. A precisão matemática e astronômica na construção das pirâmides também alimentou teorias de que essas estruturas foram projetadas para servir como observatórios astronômicos ou até mesmo como dispositivos de comunicação com entidades extraterrestres. Mesmo que essas ideias tenham sido amplamente debatidas e muitas vezes contestadas, elas contribuem para o mistério e a aura de enigma que envolve as pirâmides do Egito. Ao longo dos séculos, as pirâmides têm sido alvo de explorações e estudos intensivos por parte de arqueólogos, egiptólogos e pesquisadores de várias disciplinas. Escavações meticulosas dentro e ao redor dessas estruturas revelam informações valiosas sobre a vida, a sociedade e as crenças dos antigos egípcios, proporcionando um vislumbre fascinante de uma civilização profundamente complexa e avançada para sua época. A preservação das pirâmides é uma preocupação contínua, já que fatores naturais e humanos como erosão, turismo e poluição representam ameaças à integridade dessas antigas maravilhas. Esforços de conservação e projetos de restauração são constantemente realizados para proteger e garantir que esses monumentos históricos permaneçam acessíveis para as gerações futuras. As pirâmides do Egito permanecem como símbolos duradouros da grandeza e do mistério do Antigo Egito. Sua imponência e singularidade continuam a inspirar a admiração e curiosidade em pessoas de todo o mundo, servindo como testemunhas silenciosas de uma civilização lendária que deixou um legado impressionante e inesquecível para a humanidade, enquanto novas descobertas e estudos continuam a revelar segredos enterrados no deserto. Foi através de novos estudos e pesquisas realizadas que cientistas descobriram recentemente uma antiga ramificação do rio Nilo que pode finalmente ter solucionado o mistério de como as pirâmides foram construídas. A enorme via aquática com centenas de metros de largura já secou há muito tempo. Porém, os cientistas acreditam que ela pode ter sido utilizada para transportar os materiais e os trabalhadores necessários para construir as pirâmides durante toda a civilização antiga. De acordo com os pesquisadores, a concentração de pirâmides ao longo da margem ocidental da planície alagada do Nilo indica que a região pode ter tido um grande curso d'água, capaz de suportar projetos de construção ambiciosos. Em entrevista ao portal IFL Science, a autora do estudo, Dra. Iman Gonen, disse que se existem pirâmides por toda essa área específica, deve ter havido corpos d'água que transportaram ou facilitaram o transporte de rochas e de grande número de trabalhadores para esses locais. Para descobrir detalhes sobre essa antiga ramificação do Nilo, Goenen utilizou dados de satélite de radar para analisar o Vale do Nilo sob uma visão espacial. Segundo ela, as ondas de radar são capazes de penetrar no solo, fornecendo acesso a um mundo invisível de informações sob a superfície. A partir dessas análises, foi revelada a existência de leito de rio seco que serpenteia pelo deserto e pelas terras agrícolas por cerca de 100 quilômetros. De acordo com as análises, a largura dessa ramificação era equivalente à largura atual do Nilo, chegando a mais de meio quilômetro em alguns trechos. Essa ramificação do Nilo, agora chamada de ramificação Haramat pelos pesquisadores, passa por 38 sítios diferentes de pirâmides, partindo de Fayum até Gizé. A equipe planeja analisar amostras do solo antigo do leito do rio para determinar se estava ativo durante o Antigo e Médio Reino, quando as pirâmides foram construídas. A confirmação dessas informações é fundamental para tirar conclusões firmes, mas existem evidências que sugerem que essa ramificação desempenhou um importante papel na construção dos monumentos. Goenen explicou que a maioria dessas pirâmides costumava ter via de acesso, que geralmente terminava em Templo do Vale, que é como um porto ou um antigo ancadouro. A doutora Goenen disse ainda que a maioria desses templos do vale está exatamente localizada na margem da ramificação que encontraram.
Além de ajudar a entender a construção das pirâmides, a exploração das antigas ramificações do Nilo também pode auxiliar os arqueólogos na localização de outros sítios perdidos do Antigo Egito. Goinen afirma que, ao seguir o rastro dos antigos cursos d'água, há chance maior de descobrir antigas cidades e povoados que foram desaparecendo ao longo do tempo devido às mudanças do curso do Nilo. Essas descobertas ajudarão a compreender melhor a história e o patrimônio egípcio. E você, acredita que esta pode ser a explicação definitiva para explicar a construção das pirâmides egípcias? Será que estamos prestes a desvendar esse grande mistério que assola a humanidade até os dias atuais? Ou não? Nunca conseguiremos ter respostas concretas. Há quem prefira manter a magia da dúvida e deixar que nossa fértil imaginação se encarregue de tentar achar respostas. Se gostou, se inscreva no canal, curte e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.